O conteúdo deste vídeo aborda a influência dos mouros na cultura europeia. Quem são eles? De onde vieram? Como se deu a conquista? Por que saíram? O que levaram? O que deixaram? Os mouros eram um povo africano que vivia onde hoje é localizado Marrocos e parte ocidental da Argélia. O termo vem do latim e quer dizer negro, em referência à pele escura da população que foi dominada pelo exército romano a partir do século I a.C. No século VIII d.C., a partir do contato com os árabes vindos do Oriente Médio, os mouros se converteram ao islamismo, que foi a religião responsável pela expulsão deles da Europa. Foi o sentimento anti-muçulmano que fez crescer nos territórios cristãos ocupados a resistência aos invasores a partir do século XI no norte da Espanha. Ali ficava o reino de Castela, onde surgiu o líder militar El Cid, consagrado herói na luta pela libertação do seu povo. A tentativa de dominar o resto da Europa foi detida, mas a Península Ibérica não. Os mouros precisaram de menos de uma década para conquistar a região, que ficou sob seu controle por cerca de 8 séculos. Essa dominação começou por volta de 711. 3 anos depois, eles já dominavam a maior parte da península. Essa dominação só terminou definitivamente em 1492. Curioso que a população que habitava a região incentivou a conquista. Os visigodos, como eram chamados, eram de origem germânica, mas se converteram ao cristianismo. E isso gerou conflitos internos. Por esse motivo, uma facção dos visigodos pediu ajuda ao líder árabe Musa, que dominava o norte da África. Musa não só atendeu o pedido, como aproveitou para dominar a península. Durante 20 anos, a invasão dos mouros não sofreu muita resistência, até que foi barrada pelos francos, povo cristão que habitava a França. Por cerca de um milênio, a Europa passou por lentas mudanças políticas e econômicas que a encaminharam para a modernidade. Conhecemos como Idade Média o período da história europeia delimitado entre a queda do Império Romano do Ocidente e a consolidação do capitalismo frente ao feudalismo, aliado ao florescimento da cultura renascentista e das grandes navegações. A civilização medieval foi essencial à síntese de 3 elementos: o legado da antiguidade greco-latina, a contribuição dos povos germânicos e a religião cristã. O Império Bizantino e a civilização medieval na Península Ibérica marcam o limite geográfico e cultural de forma mais clara nesse longo período histórico. Do ponto de vista cronológico, essas civilizações também tiveram a Idade Média, durante as quais viveram processos e características próprias. Durante o século IX, os mouros conquistaram uma força política unificadora e expansionista. Ao norte surgiram reinos cristãos que logo se estenderam para o sul com a Reconquista, que será explicada adiante. Entretanto, a convivência entre muçulmanos e cristãos predominou por vários séculos. A vida econômica reviveu no período de domínio árabe, enquanto as artes e as ciências fizeram um grande progresso. Desde a invasão da Península Ibérica, os cristãos da região tentaram expulsar os muçulmanos para restituir o domínio local. Esse processo foi conhecido como Reconquista e durou todo o período da Idade Média. Foi se completar somente 800 anos depois, no início da Idade Moderna, quando os reis católicos Fernando e Isabel expulsaram os muçulmanos e o Estado da Espanha foi unificado, isso em 1492. Os mouros sempre foram considerados pela população local como uma espécie de invasores, por mais que a permanência na Península Ibérica tenha durado por volta de 8 séculos. Esse sentimento se deve ao fato de que os mouros trouxeram consigo uma cultura totalmente nova e diversificada. Eles também não tinham o costume de manter uma relação boa entre invasor e invadido. Isso acabou, de certo modo, criando uma antipatia entre quem vivia no local e os mouros. E quando falamos de cultura nova, falamos que eles trouxeram conhecimentos e ciências novos, culinária nova, arte nova e principalmente uma religião que não era a mais comum naquela região. Isso gerou uma série de conflitos entre muçulmanos e cristãos. A Batalha de Pelágio ficou marcada como a precursora de outros conflitos entre cristãos e muçulmanos. A Igreja Católica utilizou de poderes militares, das cruzadas, cavaleiros templários, para combater os muçulmanos e, de certa forma, conseguir fazer de fato essa reconquista.
Mas a Reconquista não foi só pela Igreja Católica. Ela contou com vários reinos, como o de Leão, o de Castela e Aragão, que auxiliaram e muito nesse processo de reconquista. Eles deixaram ali uma forte herança cultural, e não à toa, pois os árabes eram na época a vanguarda científica do planeta. A arquitetura e a engenharia naval são apenas dois exemplos da fértil contribuição dos invasores aos futuros impérios mundiais estabelecidos pelos navegadores espanhóis e portugueses. Além disso, estilos musicais como o flamenco e o fado nasceram influenciados por ritmos e instrumentos mouros. O violão, por exemplo, deriva dos antigos instrumentos árabes. Embora cientificamente mais adiantados, os árabes não desprezaram os conhecimentos advindos dos habitantes das penínsulas. Tais conhecimentos foram utilizados nas escolas e observatórios que criaram e também deram a eles a sua própria contribuição. Assim surgiu uma cultura riquíssima e uma ciência que não só produziu obras muito importantes, como também foi aproveitada na prática. As grandes navegações, por exemplo, devem muito a instrumentos como o quadrante e o sextante, desenvolvidos pelos muçulmanos, assim como aos mapas e as inscrições feitas por eles. Mas não é só. Sob o domínio dos árabes, a agricultura da Península Ibérica foi incrementada com novas técnicas de semeadura e irrigação. O sistema jurídico e administrativo se tornaram mais eficazes. A química, a botânica e a farmacologia tiveram um amplo desenvolvimento, assim como a filosofia e a letra. O saber se tornou mais acessível ao povo do que em qualquer outra região da Europa. Em Al-Andalus, como os árabes chamavam a Península Ibérica, havia escolas e universidades, observatórios, hospitais e bibliotecas. Dessa forma, começou a surgir uma cultura científica baseada nas tradições árabes, ou adquirida por meio desses povos. Aperfeiçoaram os astrolábios, instrumento de origem grega, que permite orientação em alto mar, pela observação de estrelas. Com a tradução de inúmeras obras científicas, desenvolveram-se a química, a medicina e a matemática, sendo de origem árabe o sistema numérico ocidental. Olá, meu nome é Alisson Neto, eu sou um imigrante brasileiro que vive aqui na Europa fazem 10 anos, mais especificamente aqui na Espanha. A pedido de uma amiga, eu venho comentar com vocês a respeito da influência árabe na cultura espanhola. Eu quero deixar bem claro que eu não sou nenhum historiador, eu estou apenas fazendo um favor para um amigo. E, bom, eu espero que essa informação seja a informação que eu tenho para compartilhar com vocês seja útil. Quero pedir desculpa também se eu confundo ou se eu mesclo os dois idiomas em alguma parte desse vídeo. Os árabes se foram, mas eles deixaram grande parte da sua cultura aqui, grande parte de influência na cultura europeia, na cultura espanhola. Essa influência a gente vê principalmente na arquitetura. Existem muitos monumentos construídos por estes árabes ainda no dia de hoje. Por exemplo, o monumento mais visitado da Espanha é um palácio que está na região de Granada, na cidade de Granada, está na região de Andaluzia, no sul do país. Nessa zona que foi a primeira zona a ser invadida e a última zona que os árabes tiveram, a última zona que eles expulsaram os árabes. Então é a zona onde a gente nota maior presença dessa influência árabe. Pois esse palácio, que é o monumento mais visitado do país, é um palácio árabe. Existem outros monumentos, como uma mesquita que está na cidade de Córdoba, que é conhecida como a Mesquita de Córdoba, que é uma mesquita árabe. Uma torre que está na cidade de Sevilha, também ao sul do país, que é conhecida como a Torre de la Giralda, é uma torre árabe. E assim por todo o país, com exceção do norte, que aí sim há muito pouca influência árabe, com exceção do norte, quase todo o país se nota muito o que é a influência árabe e as construções árabes. Incluso no idioma espanhol, existem 4.000 palavras que têm origem no árabe, coisa que não acontece com outras línguas que têm origem românica. O espanhol tem origem românica, existem outras línguas que também têm origem românica, mas elas não compartem dessas palavras árabes, porque elas não tiveram essa influência. Bom, na culinária espanhola também existem várias influências árabes, como, por exemplo, o grão de bico é muito utilizado aqui na Espanha, porém não é utilizado em outros países da Europa, porque o grão de bico foi trazido pelos árabes à Espanha e não aos outros países. E assim muitas outras coisas, como por exemplo o flamenco, que é uma música popular aqui na Espanha, muita gente gosta do flamenco. É uma música que tem suas origens também em África, que a princípio era tocada com instrumentos que trouxeram os árabes e tudo isso.
Enfim, no dia de hoje, Espanha e Europa têm uma relação muito complicada com o mundo árabe, porque os árabes têm uma cultura muito forte, muito especial, muito diferente do que a cultura espanhola, do que a cultura europeia, e eles têm uma grande dificuldade em aceitar, em respeitar outras culturas. Muitos árabes querem viver na Europa, querem vir à Espanha, querem vir à Europa, porém querem seguir vivendo como em seus países. Eles não aceitam a cultura local, não assimilam a cultura local, não respeitam. Então é um tema muito complicado. Enfim, também estão os extremistas árabes que já cometeram vários atentados aqui na Espanha, vários atentados com países europeus, e tudo isso deixa a Europa, deixa os europeus com um preconceito bastante grande com relação aos árabes e ao mundo árabe, não? Enfim, eu espero que as informações que eu compartilho com vocês nesse vídeo possam ser útil de alguma forma. Obrigado por vocês estarem aí. Um beijinho e adeus.